Levanta a mão quem ainda só quer investir em renda fixa tradicional porque acha que é a única opção em tempos de crise. E eu te pergunto, o quanto você está ligado na renda fixa digital? Fica com a gente, que depois desse episódio você vai sair craque no assunto. Mercado Bitcoin apresenta MB Criptofinanças. Quem chega antes vence. E quem chega antes com o mercado Bitcoin também fica sabendo mais e investindo melhor. Sou Analisa Blando e hoje o nosso tema é a revolução da renda fixa digital. Vamos falar sobre renda fixa de um modo geral, evidentemente, e também sobre a renda fixa digital, que é um excelente ativo para quem busca retorno com segurança. Vamos comparar esses ativos e ainda receber um monte de dicas desses dois convidados que estão aqui comigo. Marília Fontes, gestora de recursos, super fera em renda fixa, fundadora da Nord Research, e Vitor Del Duque, diretor de novos negócios do MB Token. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada. Obrigado. Marília, me fala um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua jornada até aqui. Legal. E da Nord Research também. Bom, eu sou fundamentalmente uma apaixonada por macroeconomia. Eu sou a louca alucinada que adora macro, adora estudar economia. Sempre gostei disso na faculdade. E aí, quando eu fui fazer estágio, eu comecei numa mesa de operações, na mesa de operações do Itaú Asset, que, coincidentemente, a entrevista foi 100% macroeconomia. Então, acho que eu me dei bem. Eles falaram, não, traz essa menina aqui. Comecei como gestora, passei pelo Itaú Asset, na mesa de renda fixa e câmbio. Depois fui para a Mauá na mesa de câmbio primeiro, depois na mesa de renda fixa. E no final, no último ano, eu já podia operar qualquer coisa. Então, aí eu já tinha liberdade para operar Bolsa Americana, moedas, enfim. E depois eu fui para a Condor, aí só como renda fixa. E aí, fui convidada para montar a área de renda fixa de uma casa de análise. E aí, foi uma mudança muito grande na minha carreira, né? Porque antes eu era gestora e fazia as operações por mim mesma. E aí, depois eu fui para a casa de análise e tive contato com a pessoa física. E aí, eu fui ensinar a pessoa física a investir em renda fixa como os profissionais faziam. Então, eu lembro que eu escrevi um relatório. E aí, mandei, e aí eu recebi 300 e-mails, assim que eu mandei o relatório, falando, Marília, eu não entendi nada do que você falou. Como assim eu vou investir num título que eu vou comprar 10% e você tá me falando que eu vou render 30%, 40%? Como assim? Só no Financês não dá, né? Tipo, você tá louca, né? Eu vou comprar, vou levar o vencimento, vou levar 10%. Aí eu falei assim, não, peraí, eu tenho que dar um passo pra trás e eu tenho que trabalhar na educação financeira aqui. E aí que eu escrevi o meu livro Renda Fixa Não É Fixa, que era para ensinar as pessoas físicas a marcação a mercado, a gestão ativa de renda fixa, o que era cada título. E aí, desde então, eu estou com educação financeira, fundei a Nord Research com esse intuito, né, de ensinar a pessoa física a investir como os grandes profissionais de mercado. Eu também sou apaixonada em renda fixa e apaixonada por educação financeira. Acredito muito, desde que eu fundei a Par Mais, em 2011, inclusive éramos clientes da Condor nesse período que você estava lá também. Mas a gente viu também, quando eu me formei, fundei a Par Mais, eu me certifiquei planejadora financeira pessoal, eu vi o quanto era difícil tirar o financês para falar português. É um desafio enorme. Muito. Então, o que eu fiz? Eu montei um curso para o meu filho e para os amigos dele, que tinham acabado de entrar na faculdade. Uma turminha que se criou junto, né? Que se criou lá em casa. E aí, eu, todo sábado, das 10 a 1... E levava um monte de salgadinho para distrair a criança, a galerinha. Pra se animarem, né? Vamos lá comer. Sábado de manhã, né? E eles tinham que me falar, toda vez que eu falasse algum financês, eles tinham que me corrigir. Então, ali Excelente ideia. Bem legal, né? Nossa, porque se você ensina um adolescente, você ensina todo mundo. A gente tem muito jargão, né, dentro do Muito. mercado. Assim. Até dependendo da casa que você esteja, você fala de um jeito muito específico sobre aquilo ali. Então Verdade. E o que aconteceu? Aquela turma de 14 jovens, né, meninos e meninas, a maioria, acho que 12, se tornaram investidores. E eles têm uma relação... E era de planejamento financeiro pessoal também, né? Não só de gestão de ativos, de investimentos. Era de planejamento financeiro pessoal. E eles se tornaram... A relação deles com o dinheiro é muito legal. Aí a mãe de um deles, o filho dela ia casar. Ela falou, Ana, você precisa me ajudar.
porque eu queria muito que o Paulo também tivesse essa relação igual o Du tem com dinheiro. E eu fiz de novo esse curso, voluntariamente, aí os noivos participaram e foi um sucesso. Educação financeira virou um propósito de vida, porque a gente vê o quanto as pessoas mudam a relação com o dinheiro e encontram tranquilidade, felicidade, porque conseguem se organizar, saber onde que estão e o que elas têm que fazer para chegar lá, né? Então, Marília, você é uma baita especialista, uma das maiores especialistas em renda fixa do país. Conta pra gente os maiores mitos, vamos conversar um pouco sobre os maiores mitos da renda fixa e por que as pessoas ainda gostam tanto da caderneta de poupança, que tem um grande defeito, que ela tem alguns defeitinhos. Rende menos, né? Sempre menos. Sabe que é engraçado? Só acrescentando um negócio interessante que saiu numa publicação da Ambima sobre o perfil do investidor brasileiro. Cara, 72% das pessoas nem sabem o que é um investimento. Nem sabem o que é um investimento. Se você perguntar para ela o que é um investimento, cara, não sei te dizer nenhum. E desse restante, 83%, um pouquinho mais de 80%, só conhece CDB e poupança. Então, assim, para você ver o perfil ainda do investidor brasileiro, né? Assim, a gente está muito atrasado, dados os produtos que a gente já tem. Não estuda na escola, nem na faculdade, não estuda em lugar nenhum, né? Tem que fazer uma especialização ou uma faculdade específica de economia, mas finanças pessoais não se aprende em lugar nenhum ainda, né? E deveria, é obrigatório, né? Cara, assim, mas vamos falar um pouquinho da poupança? Vamos sim. Enfim, da renda fixa. Sim, eu acho o seguinte, por que as pessoas gostam tanto da poupança? É por um apelo muito sexy que a poupança tem, que nela você não perde dinheiro, né? A poupança é aquele investimento que você sabe que você vai colocar lá e que depois você vai tirar um valor maior do que você colocou. Claro, nem sempre esse valor maior vai ser maior do que a inflação do período. Maior comparado aqui, né? Mas maior assim, você não vai tirar um valor menor. Então, você coloca R$100, você sabe que você não vai tirar 99, né? Você não vai tirar 95. E essa característica é uma característica muito apelativa, né? Pro pequeno poupador que não tem conhecimento de economia, de investimentos, desse mundo financeiro. Ele fala assim, pelo menos eu não quero perder, né? Pelo menos eu quero ter certeza que eu não quero perder. Mas o que o investidor não sabe é que essa característica é a característica de todo título pós-fixado. A poupança é um título pós-fixado. O que é um título pós-fixado? É um título atrelado a um indexador. No caso, o CDI ou a Selic, né? Então, se ele é atrelado ao CDI e a Selic, ou a Selic, no caso de vários outros títulos pós-fixados como Tesouro Selic, e a Selic no Brasil é sempre um valor positivo, então sempre você vai ter uma rentabilidade positiva. E essa característica é a característica de todos os pós-fixados. De CDB, em percentual do CDI. E CDB é quando você empresta dinheiro para o banco. Para o banco, né? Então, assim, a poupança você também empresta dinheiro para o banco. As pessoas acham que a poupança você está emprestando dinheiro para o governo. Não é verdade. Se o banco quebrar, você vai para a fila do FGC. Então... Até 250 mil até por 250 CPF. mil por CPF, por empresa, né? E 1 milhão total por CPF. Então, é uma loucura. Então, o grande problema da poupança é que ela é um pós-fixado que sempre rende menos. Por quê? Porque ela é usada para financiar o sistema financeiro da habitação, que são créditos subsidiados para a compra da casa própria. Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Verde e Amarela, enfim. Para isso, para você conseguir uma taxa de longo prazo baixa, você precisa captar recursos a uma taxa baixa também. Então, ela é feita de uma forma com um cálculo matemático que sempre ela vai ser abaixo do CDI e da Selic. O CDI e da Selic pode considerar que são as mesmas coisas. Só para explicar aqui só um pouquinho. Só para facilitar. Selic é a taxa básica de juros do governo. E aí tem um título público que chama Tesouro Selic, que rende a Selic. Rende a Selic. Aí tem o CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, que é utilizado na negociação entre os bancos, que ele é quase o mesmo valor
quase o mesmo valor que a taxa Selic. Então, quando a gente tem que pensar, né, quem não é super economista, que não trabalha com isso, pensar Selic e CDI é a mesma coisa. Pode pensar que é a mesma coisa. Isso, para mim, foi libertador 20 anos atrás, quando eu descobri isso, porque eu não conseguia comparar. Os bancos, eles usam os fundos de investimento, né? Tudo é percentual do CDI. Mas que raio que é esse percentual do CDI? Como é que CDI muda, né? Aí eu descobri o programa do Tesouro Direto. Poxa, o programa do Tesouro Direto falava em Selic. Eu falei, caramba, qual é a diferença disso, né? Então, depois eu fui ver que eles são tão próximos um do outro. Hoje em dia, eles são muito próximos. Por exemplo, o Banco Central, a cada 45 dias, define a Selic Meta. A Selic Meta hoje é 13,75%. A Selic efetiva, porque tem a meta, que é o que ele quer, e tem a Selic efetiva, que é o que realmente rola, né? O que realmente rola é aproximadamente 10 bases abaixo. Então, se é 13,75, a Selic efetiva é 13,65. Então, o Tesouro Selic hoje rende 13,65. O CDI é 13,64. Quer dizer, gente, é a mesma coisa, né? 3,65 para 3,64 não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então, pensa que é a mesma coisa. Agora, no passado, essa diferença era muito maior. E ela oscilava. Então, eles fizeram toda uma reprogramação financeira para que essa diferença fosse cada vez menor e para que fosse meio que padronizado. Então, hoje em dia é muito legal, porque tá tudo certinho. Então, pensa, CDI e Selic é a mesma coisa e toca o barco. Pronto, daí a gente já consegue comparar banana com banana. Exato. Na hora então, falou CDI, falou Selic, é a mesma coisa. E aí é sempre bom saber quanto que tá Selic para saber qual é a meta de rentabilidade do ano. Exatamente. Então, você vai investir num CDB a 100% CDI, você sabe que você vai render a Selic lá, que o Banco Central estabeleceu, menos 10 bases, que é 0,10%, né? Então, 13,75, vou render 13,65 ao ano, tranquilo. Só que isso você vai render no CDB, a 100% do CDI, ou no Tesouro Selic. Na poupança, você já começa a render 70% disso. Né? A depender de quanto está a Selic. Se a Selic estiver abaixo de 8,5%, você rende 70% disso. Mas você não paga imposto de renda. Só que o imposto de renda máximo que você paga no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária é 22,5%. Então, aqui você está pagando 30%, né? Porque você não recebe 100%, você recebe só 70%, embora você não pague imposto de renda. Mas é como se você estivesse pagando 30%. E aqui você paga no máximo 22,5% se você segurar por menos de 6 meses. E no mínimo 15% se você segurar mais de 2 anos. Quer dizer, é como se o CDB, a 100% CDI, é como se fosse uma poupança que rendesse 85%. Isso. Aí, quando a Selic tá mais de 8,5%, é 0,5% ao mês. Só que o reajuste é pela TR. E a TR que é um índice que não é um índice de inflação. Rende pouco. Quanto mais a Selic sobe, mais abre uma boca de jacaré entre a rentabilidade da poupança e a rentabilidade da Selic. Então, agora que é 13,75, a diferença é brutal de rentabilidade. Então, não dá para deixar na poupança. Não dá. Porque aí você tá correndo... isso. Não, ainda mais do banco, né? Você tá correndo o mesmo risco, que é o risco do banco, se você investe num CDB e se você investe na poupança. A única diferença é que você rende menos. Então, assim, não faz sentido. E ainda tem a história do aniversário, né? Na caderneta de poupança, que se você precisar resgatar antes do aniversário, que é uma vez no mês, você ainda perde a rentabilidade daquele mês. E o CDB é diário, né? O CDB diário, de liquidez diária, assim, ele também não tem um pênalti se você pede logo, sei lá, uns 2 dias depois, 10 dias depois? Você paga o IOF, né? Então, você tem o IOF regressivo. Exato, a galera não tem também muita noção disso. Mas é até 30 dias com esse de IOF. Ele é regressivo. Sim, mas aí você não pode falar também que, assim, liquidez diária, você vai ganhar isso. Não, mas um assim, por exemplo, se passou 30 dias, se você quiser resgatar no 31, você recebe equivalente àquele um dia a mais. Exato. Então, claro, nos primeiros 30 dias você tem razão. Então, quando você compara a rentabilidade de um CDB com a rentabilidade da poupança, nos primeiros 5 dias vai ser muito tiquito parecido, entendeu? Exato. Vai ser muito, muito parecido, por conta do IOF. Mas daí a gente tem a renda fixa a renda fixa indexada à inflação, né?
Então, assim, existem 3... Daí ela não é tão fixa assim. Aí ela já não é tão fixa assim. Vamos Por falar quê? sobre isso, Com né? certeza. Quando você pensa em renda fixa, você tem que pensar. Eu tenho 3 tipos de indexadores, né? Eu tenho pós-fixado, que é esse que a gente falou aqui, que é a poupança, que é o Tesouro Selic, que é o CDB de liquidez diária a 100% do CDI ou a 1% do CDI. Tenho pré-fixado e tenho indexado à inflação. O pré-fixado e o indexado à inflação, você, a princípio, tem uma taxa pré-fixada, por exemplo, 10% ou 14%. Agora, um título de 5 anos está em torno de 13%, 13,5%. Só que, aí que vem o pulo do gato. Você só recebe essa taxa de 13% ou 14%, por exemplo, para 5 anos, se e somente se você segurar o título até o vencimento. E aí tem um problema sério de liquidez. Seríssimo. Se você decidir vender o título antes do vencimento, por qualquer motivo, precisei do dinheiro, não vou conseguir e tal, não sei o quê, você não recebe mais os 10%. Aí você vai receber a resultante da marcação a mercado. Ou seja, se as taxas de juros subirem, a pessoa que for comprar de você vai querer render uma taxa maior, porque senão ela não compra de você, senão ela compra do governo. Ou seja, você só vai poder vender para ela, o título que você comprou a 10, pela taxa de 15, por exemplo, que é a taxa atual do mercado. Só que para um título que rendia 10 passar a render 15, ele tem que perder valor. Então, você compra ele mais barato e aí ele passa a render 15. Ao ano. Ao ano. 15% então, se são ao ano. 5%, se você tem que dar o desconto de 5% em um ano, é 5 no primeiro ano, 5 no segundo, 5 no terceiro. Exatamente. Então, tem uma perda bem grande do valor do valor que você vai conseguir obter ali na hora da venda. Exatamente. Quanto mais longo o título, pior é o efeito de marcação. Né? Acho que o custo de oportunidade de uma taxa pré a longo prazo é, assim, você não pega a oscilação do mercado. Então, você pode estar sujeito a estar recebendo menos do que o mercado está pagando. Certamente. Se você decidir levar ao vencimento, não, tudo bem, eu não vou vender antes para não sofrer a marcação ao mercado, mas eu vou levar a vencimento. Você deixa de ganhar 15, Exatamente. que é o que você podia estar rendendo. A gente pega a Selic a 3, você comprou um título de 7. Pô, lindo, olha só que maravilha. E agora ela está quase 14. Exato. Falar, então também não foi tão legal isso que eu fiz. Exatamente. Mas também o contrário. O contrário também é verdadeiro. Eu acho que os especialistas em renda fixa, meu Deus, é impressionante. 2, 3 anos atrás, eu falava com o Amorim e falei, pô, será que a gente vai ter inflação mais 6% de novo, né? E tem, enfim, né? Exatamente. É impressionante o Brasil. Então, para quem gosta, para quem entende de profissionais de renda fixa, o contrário também acontece, né? Você vê oportunidade, que tá claro que vai cair a taxa de juros, então você pode comprar pré e ganhar um dinheirão. Quanto mais longa, mais ganha. Em 2016, por exemplo, um título IPCA mais 2045 rendeu 53%. Olha só. Você comprava IPCA mais 7,5%, aí essa taxa caiu, acho que para IPCA mais 5%, o título rendeu 53%. Se vendesse naquela data. Se vendesse naquela data. Então, realmente, não precisa estar ligado com pré-fixados. E a gente tem os indexados à inflação. Isso. O indexado à inflação, ele funciona muito parecido com o pré-fixado, mas ele é um título híbrido. Ele tem um componente pré-fixado, que é o juro real, que funciona exatamente igual a um pré-fixado normal. Se as taxas de juros sobem, você tem prejuízo de marcação a mercado. Se as taxas de juros caem, você tem ganhos agressivos. Quanto mais longo o título, né? Mas ele tem também um componente pós-fixado, que é a inflação. Então, se o IPCA sobe, você rende mais. E se o IPCA cai, você rende menos. Contanto que o IPCA seja sempre um valor positivo, você sempre rende positivo nesse lado do título. Mas ele mistura os dois, porque ele é híbrido. Então, o que você tem que entender para investir no IPCA é: eu acho que a taxa de juros vai ficar estável ou cair. E eu acho que a inflação vai ficar estável ou subir.
aí sim eu compro um título IPCA+. Então, o título IPCA+, é mais dificinho, porque você tem que tomar 2 decisões. Não só se a taxa vai cair ou subir, mas também se a inflação vai cair ou subir. Em finanças pessoais, a gente recomenda bastante para reserva de segurança pós-fixados, né? Porque com liquidez diária, porque é aquele dinheiro que você precisa, talvez tenha que usar de um dia para o outro. Então, a reserva de segurança, a gente calcula mais ou menos quanto que a gente gasta por mês. E é legal ter de 3 a 6 meses dessa grana guardada num pós-fixado. O objetivo não é ganhar dinheiro. Se conseguir proteger da inflação, já está bom. Mas em períodos que a taxa de juros do governo brasileiro está pagando bastante, está pagando acima da inflação, a gente ainda ganha um dinheiro com isso. Sim. Os indexados, a gente gosta muito em planejamento financeiro quando as taxas estão altas, porque proteger da inflação e conseguir 6% ao ano é muito bom. A gente faz... Muitas vezes a gente tem taxa de juros negativa no mundo, né? Assim, é muito comum no mundo inteiro. No Brasil a gente teve, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, às vezes, a gente não consegue obter ganhos, né? Acima da inflação. E 6% é uma taxa muito boa para pessoas que estão já... Então, mas daí o que a gente recomenda? Carrega até o vencimento. Porque o teu objetivo é atingir aquele valor, aquela renda no seu futuro. Se você tem, daqui 10 anos, tem plano de aposentar, carrega até o vencimento. E aí a pessoa consegue, daquela parte do patrimônio, se proteger. Então, ele tem um atrativo bem interessante para finanças pessoais. Pré é bem mais desafiador, porque para finanças, a não ser que você tenha um gestor de recursos que te ajude, né, a fazer a acompanhar o mercado... quando a pessoa física está sozinha, talvez seja assim, fazer um negócio que vai funcionar para ela. O pré é mais difícil mesmo. Né? Mas ali no mercado Bitcoin, a gente foi bem inovador e a gente conseguiu fazer um negócio que é muito legal, que é fazer tokens, porque as pessoas, de um modo geral, acham que o token é o Bitcoin, né? Criptomoeda é Bitcoin. É um pouco mais do que isso, porque o Bitcoin é um token que tem lá blockchain, que chama Bitcoin, e tem a criptomoeda, que é o Bitcoin. Tem outras plataformas, outros blockchains, que dá para fazer outros tipos de aplicação, não só de criptomoedas. E é sobre isso um pouco que nós estamos aqui para conversar, porque a gente tem um negócio que é muito legal, que é a renda fixa digital, porque por conta da gente ter menos intermediários, a gente consegue entregar mais rentabilidade para o investidor, com o mesmo nível de risco. E aí acho que o Deuduque pode explicar um pouco melhor isso para a gente, né? Vamos lá, cara, com certeza. Eu sou apaixonado por tokenização e eu adoro falar sobre tokenização. Legal, eu adoro ouvir. Então vamos lá que eu vou aprender aqui. E é engraçado porque assim, eu vim no mercado tradicional, né? Então eu trabalhei 16 anos com fundo de investimento. Então, assim, eu já tinha... Eu já queria inovar na minha vida, porque o mercado de fundos não tem tanta alteração assim, digamos, né? Você é muito mesma travado coisa ali dentro 20 anos atrás, Exatamente. é igualzinho agora. A regulação muda ali num detalhe, no outro, você consegue fazer um negócio diferente ali, mas você não tem, você não pode usar a sua criatividade para montar um produto. E na tokenização, eu achei esse caminho de poder usar um pouquinho minha criatividade, né? Então, assim, hoje você consegue tokenizar qualquer coisa. Se quiser tokenizar essa caneca aqui e falar, cara, agora ela vale 10 tokens e cada um comprar aqui parte da caneca, eu consigo, tá? Como é que você faz para tokenizar uma caneca? Então, é isso que é legal. O token nada mais é do que assim, eu posso falar que é um ativo ou uma fração de um ativo real representado no mundo digital, tá? Ele é um contrato inteligente, tá? Esse contrato, ele é digital, ele é posto numa blockchain onde todo mundo tem acesso e ele tem algumas funções automáticas também. Então, se eu falo para você que, cara, essa caneca aqui vai liquidar não sei quando, o contrato faz isso automaticamente, tá? Então, ela já paga o preço da caneca para todo mundo que comprou parte dela quando eu vender a caneca, digamos assim. Então, isso é muito interessante, né? Você fragmenta um ativo e dando a oportunidade para todo mundo ter parte daquela caneca, onde só eu tinha antes. Então, assim, isso é legal da tokenização. Mas como é que ela garante que vai entregar a caneca física? Então, assim, a caneca física eu posso garantir, tá? Mas, assim, se falando de rentabilidade, né, pra gente entrar no mundo mais de... É tudo via contrato, assim. Se eu tenho um contrato com você, eu tokenizo, por exemplo, o direito econômico daquele contrato, de uma cessão de crédito, por exemplo. Então, hoje você tem um contrato comigo e que quando você receber aquele crédito, você tem que me pagar. Entendi. E eu posso te cobrar isso na justiça, tá? Assim como você pode cobrar o cara que tem um contrato que vai pagar para você.
Então, assim, funciona da mesma maneira. A diferença é que esses contratos inteligentes, eles, como é em blockchain, ele é totalmente transparente, ele é imutável. Isso é bem legal. E porque o blockchain, assim, eles vão fazendo um pacotinho de contratos e blocos e tem uma numeraçãozinha, depois faz um outro bloco. Você não consegue mudar aquela numeraçãozinha do bloco anterior. Então, ele é imutável. Isso é muito legal. E é transparente. Então, você não precisa ir no registro de títulos e documentos da cidade, do interior, do não sei de onde. Tá lá Tá na lá. rede. Tá na rede. Tá na rede. Então, ele é inteligente no sentido de que, em acontecendo uma condição, dispara já. Ele é todo automatizado. Aham, não tem gracinha, não. Não tem gracinha. Não pagou, já vai pra justiça. Como fosse isso. E é legal que, assim, como eu falei, você consegue tokenizar qualquer coisa hoje. E como a Ana falou, assim, eu corto alguns intermediários dentro do processo, ou seja, aquela parte do processo que ficava com muito, cobrava muito para estruturar aquele produto, cara, não existe mais. Então, assim, hoje eu consigo oferecer um produto que a gente estava falando de IPCA, um IPCA mais 12, cara, sem onerar ninguém. Nem quem está originando o ativo, nem o meu time que está produzindo, estruturando o produto, nem o investidor que está ganhando bastante, tá? Então, assim, essa pegada que me fez ser apaixonado pela tokenização, né? Você mudar um pouquinho a característica do mercado, onde, grandes players do mercado ficam com toda a rentabilidade, o investidor fica ali, galgando um negocinho a mais. A raspa do tacho, exato, né? Ao contrário. Hoje, assim, hoje eu posso afirmar, até por estar ali dentro da empresa, que o investidor ganha muito mais que eu por fazer isso. Eu posso ganhar no volume. Mas o cara que está ganhando ali porque naquele produto, a taxa dele é maior que a minha. Né? Exato. Então, assim, eu prefiro muito mais ver o meu investidor e o meu parceiro aqui, que originou o ativo, os dois felizes, e, cara, eu cada vez produzindo mais e trazendo as pessoas para essa economia, do que, de fato, eu ficando com grande parte do bolo e a galera comendo um restinho ali, um farelo, que daqui a pouco todo mundo desiste. Mas o que acontece? Então, a gente tem um lastro, né, que é uma garantia. Então, por exemplo, de um precatório. Fala, conta do precatório. Acho que fica bem claro. Assim, hoje, para você comprar um precatório, é uma dificuldade. Você vai ter que ter um acompanhamento jurídico, você vai ter que ter uma equipe por trás para ver, se vai pagar, se não vai, como é que tá. Tem que ter bastante dinheiro, 10 milhões, 20 milhões. Gigante, que o risco, obviamente, se você comprar um precatório, o risco de você não receber aquilo ainda se torna maior ainda. Aí qual é a graça da tokenização, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cesta de precatórios, tá? Então, 500 mil, 100 mil, 1 milhão, junto, ou seja, eu já diluí o risco, né? Porque se um não paga, eu tenho os outros aqui pagando. Crio essa cesta com valor unitário e fragmento ela em vários pedacinhos de R$100. Tá? Então, hoje você que teria muito problema em comprar o precatório, assim, dor de cabeça mesmo, de fazer o acompanhamento do ativo, você não tem, porque é meu time que faz. Então, eu tenho uma equipe jurídica que fica atrás do precatório, eu tenho um grupo de advogados externos que ficam acompanhando o precatório, e você dentro da plataforma, comprar uma ação. Cara, R$100, comprei, é seu. Então, a partir do momento que o precatório paga, automaticamente o contrato dispara o pagamento para todo mundo que tem fragmento daquela cesta de ativos, né? Então, vocês funcionam como gestor do fundo de precatórios, do token. É o administrador. A gente faz o administrador. E aí vocês podem trocar, se um não tá legal, vocês estão acompanhando lá, e vocês viram que um não tá legal, vocês podem trocar? Então, é isso que a Ana falou, é imutável. Então, a partir do momento que eu lanço um contrato na blockchain, falo assim, isso aqui representa esses precatórios, rendendo tanto, nesse volume, nessa quantidade, nunca mais eu consigo mudar. Nunca mais eu consigo mudar. A estratégia é muito da diligência que eu tenho antes de estruturar o produto. Sim. Agora, depois, se tem algum risco, é o risco do produto, é o risco do ativo. Então, a gente faz análise de crédito da empresa, quando a gente faz um produto específico de recebível. Mas de precatório, o que a gente tem hoje? Tem vários já em execução, não é? Tem alguns. A gente consegue fazer precatório, tanto no processo... A gente foca muito, eu acho que a galera que entende mais de precatório vai entender por quê. A gente foca muito em precatório alimentício, tá? Porque tem prioridade de pagamento, de estados que são bons pagadores. Então, assim, a gente tenta hoje estruturar um produto... Com prazo que já está... Com prazo já curto. Mais um processo avançado, ou então aquele que eu posso falar aqui, que é o já depositado. Ou seja, o processo já correu, o governo já mandou o dinheiro, aí falta só o trâmite judiciário para falar, cara, para quem que eu tenho que pagar, como é que eu pago, não sei o que lá, e aí demora de 6 a 8 meses ali numa média, tá? Então, a gente também trabalha com esse tipo de produto. Mas aí eu deixo bem claro na lâmina, esse aqui já é depositado, o risco é menor e tudo mais, por isso que está pagando menos, porque, cara, já correu todo o processo, enquanto esse aqui, que ainda está em processo, você pode talvez não pagar naquela data esperada, porque às vezes o governo dá uma barrigadinha ali para frente, então a gente deixa bem claro o risco também no produto.
cada produto tem seu risco, como qualquer produto no mercado financeiro normal, Sim. tradicional, né, no caso. Mas o O legal é que risco seria ele não pagar, né? Quer dizer, ele perder a ação, no caso do precatório. Assim, por isso que a análise jurídica é muito importante e, cara, assim, a gente faz toda a análise para justamente pegar aqueles casos que, assim, já tá Que você já encaminhado. olha e fala assim, não, esse não aí tem, não tem como problema. perder. O cara vai, assim. pode demorar um pouco mais? Pode. Tá? Tem o risco de... Por isso que a gente cria uma expectativa de prazo para pagamento. A gente nunca fala que, cara, vai ser pago no dia 10. Cravado, com certeza. A expectativa é que pague no dia 10. Pode botar um mês para frente, 2 meses. Cara, se o governo arranjar uma confusão aí e pagar 6... Então, assim, tem o risco do ativo. A gente Mas nunca vai falar que continua não tem. rendendo. Mas Sim. continua rendendo. Ele continua sendo atualizado. Ah, sim, porque na justiça ele é atualizado Perfeito. pelo... Mensalmente. Exato. Né? 1% ao mês. Sim. E aí também, e tem o mercado secundário. Exatamente. Então, Que se é você- uma novidade também, que a gente também é uma inovação, que é o mercado secundário. Se alguém precisar vender antes do tempo, pode botar oferta lá para vender. Tem um Exatamente. simulador lá para ajudar a pessoa a escolher o preço que ela pode pôr e vender. Se ela precisar, também, mas né, independente do prazo de vencimento, ela sempre pode fazer isso. Exato. Que também é um negócio interessante. E tem outros tipos também, né? O mais legal é que para explicar o conceito de como, mas como vocês chegam numa rentabilidade tão alta, como vocês conseguem fazer todo o processo sem aqueles terceiros que a gente já está acostumado, né? Acho que vale explicar e fica muito legal de explicar na parte de consórcio. Tá? Eu acho que, não sei se a galera entende tão bem de consórcio, muita gente faz, mas talvez não entenda do mecanismo do consórcio, né? Então, o que acontece? O João, que pegou um consórcio de R$100.000 a 48 meses. Aquela cota daquele consórcio, ao longo do tempo, ela é atualizada também por um indexador. Vamos lá, vamos falar do IPCA. Tá? Então, todo o dinheiro que o João vai colocando ali até chegar a receber a carta de crédito de 100 mil, ele vai atualizando pelo IPCA mensalmente e tudo mais. Só que o João, no meio da pandemia, perdeu o emprego. Ele não consegue mais pagar aquela carta de consórcio. E a grande maioria das pessoas que entram no consórcio não paga até o final. Exato. É a grande maioria. Exato. Então tem muitos Joãos por aí. Só que o João precisa, comprar o leite dos filhos, ajudar na casa, pagar a gasolina do carro que ele está fazendo um bico ali, alguma coisa assim. E aí tem uma empresa nossa que faz o seguinte, ela fala, João, você tem 100 mil para receber daqui a 48 meses. Se eu te pagar 80 mil hoje, você fica feliz? Ele fala, óbvio que eu fico feliz. Tá? Então, eu quero esse dinheiro agora. Beleza, João. Então, assim... Proporcional ao que ele pagou, né? Exato. Eu vou te dar, então, 20 mil desse deságio, né? Assim, eu tiro de você, mas te pago os 80 mil e fico com a sua carta de crédito. Eu recebo daqui aos 48 meses os 100 mil reais. Legal? Legal. Isso eu faço com o João, com a Maria, com o Pedro, faço isso com um monte de gente. Então, eu monto uma cesta de consórcios, tá? De cotas de consórcio. Também para diluir o risco, né? Então, se qualquer probleminha ali com o administrador do consórcio, eu estou diluindo. Mas os administradores de consórcio são empresas grandes. Assim, Caixa Econômica Federal, a gente trabalha com gente grande, tá? Magalu, tem um monte de empresa grande. Até né? para diminuir esse risco do investidor, a gente só trabalha com Santander, Banco Volks. Então, assim, a galera que, cara, vamos lá, a gente sempre brinca, né? Se o Santander falir e não te pagar, é porque você já está com muitos outros problemas aqui no Brasil, tá? Tudo dando errado. Já deu muita coisa errada antes de você se preocupar com a sua cota de grandes demais para quebrar, né? Exato. Então, assim, a gente trabalha hoje com esse tipo de ativo, com esse parceiro, justamente para não atrelar tanto risco a um produto que a galera está começando a conhecer. Consequentemente, no futuro, eu posso falar, cara, a gente vai trabalhar com esse aqui, que vai te dar um ajuste maior, uma rentabilidade maior, mas tem um risco um pouquinho maior. Beleza? A galera já vai estar mais confortável. Cara, comprou o produto. Mas voltando. Então, eu fiz essa cesta de cotas de consórcio, peguei um deságio X, que vamos, no caso aqui, 20% de todo mundo, vamos generalizar, e essa cota é atualizada pelo IPCA, certo? Então, eu posso hoje tirar um pouquinho, assim, 2% dos parceiros e tudo mais, o custo que eu tenho na blockchain, e pagar o IPCA mais 18, por exemplo, entendeu? Dentro desse produto. Entendi. Eu não tenho banco por trás e ainda dou liquidez para o João, que era o cara que estava precisando de dinheiro, e dou liquidez para o mercado de consórcio, que muita gente ali, até continuou a pagar, mas não está mais afim daquele produto, entendeu? Então, assim, funciona de uma maneira muito inteligente. Cara, assim, todo mundo sai feliz. Sempre na tokenização, todo mundo tem que sair feliz. Tá? Então, o cara tem que ganhar o IPCA mais 18, que ele não vai conseguir no mercado tradicional. O João ficou feliz que, cara, deram dinheiro para ele, que ele só ia receber daqui a, 4 anos. E eu tô feliz de ter feito tudo isso e ainda ter sido pago por fazer um bom trabalho, entendeu? E nesse caso do consórcio, o seu risco de inadimplência é do Santander?
Ou Exato. é da pessoa que não pagou o consórcio? Ah, não. Fica totalmente atrelado ao administrador, que é o Santander. Então é uma forma de você comprar um CDB do Santander, É isso. E é ganhando legal. IPCA mais 12. É. É legal que Bom, né? Exato. Boa. Gostei E disso. tem mais duas vantagens. Primeiro que o produto consórcio ele é regulado pelo Banco Central. Tá? Então você tem ali um regulador por trás, que é o Banco Central, tudo mais. O produto é direitinho, tem as regras a serem cumpridas. E o legal é que um produto digital como o token, ele tem benefícios fiscais. É, E aí que a você tributação diferente. você não consegue olhar por esse lado dentro da renda fixa tradicional. Ou seja, em alienações até 35 mil no mês, numa carteira de ativos digitais, eu não pago imposto. Então, se eu receber... É isento de é imposto de isento. renda, igual tem os benefícios da Bolsa, né? Mas se eu tenho uma carteira de 35 mil, que vamos supor que a carteira vai me remunerar em 2 anos. Tá bom. Tem que ter a carteira inteira de 35 mil, ou eu posso todo mês fazer 35 mil? Venda. Então, venda. A venda, que Mas nem aí- ações. Que nem ações. Isso, perfeito. legal. Mas aí é Perfeito. venda do token de renda fixa digital, mas entra Bitcoin, Qualquer entra ativo digital. Ether, Entendi. que é a moeda da blockchain Ethereum, entra tudo que é Entendi. cripto, tudo que é digital. E aí você pode vender até 35 mil por mês, que é totalmente isento de imposto de renda. Entendi. Se você vender mais de 35 mil, é ganho de capital, que é 15%. Entendi. Que nem Então, ação, você já parte só da que menor com alíquota, né? isenção de 35, Exato. como se fosse algum ativo no exterior. Exato. Que é exato. 35. E aí o legal é que aí você acrescenta mais características interessantes no produto. Se eu tenho essa cota de 48 meses, e eu tenho um pool de cotas, né? Eu não tenho só uma cota de consórcio que vai pagar em 48, eu tenho várias cotas, a gente consegue estruturar um produto onde todo dia 15 ou algo parecido com isso tem uma liquidação. Então, você cria em 48 meses uma renda mensal que, se você botar um valor alto, mesmo assim você não paga imposto, porque todo mês você vai receber menos de 35 mil. Então, você, ao longo do tempo, não paga imposto pelo fato da alienação, né, da venda, no caso do produto, ser inferior a 35 mil. Por mais que você tenha posto mais do que 35 mil dentro daquela cesta de ativos, entendeu? E tem a vantagem que é interessante, porque na renda fixa tradicional, como a Marília já tinha falado, começa pagando 22,5% nos primeiros 6 meses, depois vai para 20%, quando fecha um ano vai para 17,5%, para conseguir pagar 15% sobre a rentabilidade é só depois de 2 anos. Exato. Não, e se você comparar com produtos de aposentadoria, então, que aí nos primeiros 10 anos você paga um imposto gigantesco até virar 10, depois de 10 anos também tem um benefício de imposto de renda. Tem um benefício muito interessante, porque reverte, né? Reverte para o bolso do investidor. E é juro composto, né? Juro sobre juro sobre juro naquele montante que você E fora a investiu. liquidez, né, que você citou. Então, assim, dentro do mercado secundário, se eu comprei hoje o token, assim, primeiro que a gente nem cobra corretagem. Tá? Então, se você investe 100, você ganha 100. E é legal que, assim, eu comprei 100 hoje. Falo, cara, sei lá, me arrependi. No dia seguinte lá que eu comprei o ativo, botei para vender no mercado secundário a 101, que seja o preço, beleza, você não vai pagar IOF, você não vai pagar nada além do que o já combinado ali. Entendeu? Só vamos explicar também que o mercado primário é quando o investidor, o cliente, compra direto do MB que fez da plataforma, porque foi a gente que originou e está lançando a primeira vez ali. É secundário porque permite a transação entre investidores. Exato. Eu posso botar a minha oferta lá e alguém pode ter interesse de ir lá e comprar. Exato. Né? Porque às vezes acaba também, porque são estoques limitados, né? Esse pacote. Quando acabar lá aquele pacote de precatórios, acabou. Né? Então, surgem outros. Deuduque, o que a gente já teve de um pacote de token de consórcios ou de precatórios que já aconteceu, já liquidou e já ultimamente, aqui, nos últimos tempos? Né? Acho que todos foram, mas vamos contar 2 aqui. Cara, um que tem muito apelo dentro da plataforma é de fluxo de pagamento. Então, eu tokenizo fluxos de pagamento, tá? Por que ele tem muito apelo? Eu faço ali um acordo com o parceiro originador de uma taxa já pré. Então, assim, aquilo que a gente estava citando. Então, eu já sei o quanto eu vou ganhar no final. Tá? Então, a gente estabeleceu em 18,2%. E aí, o que atraía muitas pessoas era o curtíssimo prazo. A gente não fala nem de curto prazo, a gente fala de curtíssimo prazo. Ele teve token que pagava em 1 mês e alguns pagavam em 45 dias. Então, você ganha 18% ao ano,
em 45 dias, tá? O proporcional, o equivalente, perfeito. Então, isso era bem interessante. Então, a galera que estava querendo começar a conhecer o ativo digital, botar o pezinho ali naquela água para ver se estava gelada, se não estava, cara, eu vou comprar um produto que vai ter uma rentabilidade legal, acima da Selic, e um curto prazo. Porque aí meu dinheiro não fica muito tempo parado, eu não sei o que vai... Sei lá, eu tenho medo ainda, tenho receio do que vai acontecer. E aí todo mundo comprava e liquidava. Porra, pagava 18%. Aí a gente sempre lançava logo um depois. E a galera já se sentia super confortável. Cara, peraí, esse aqui já me pagou 18%, foi tudo tranquilo, eu botei o dinheiro, voltou, não paguei imposto, quero mais de novo. Vamos lá, mais 30 dias, o cara foi botando o dinheirinho dele ali, voltando o dinheiro e rentabilizando 18%. Então, esse produto de fluxo de pagamento é sucesso. A gente liquidou um volume interessante em 24 horas do sold out. Então, a gente botou na plataforma e em menos de um dia já tinha acabado o produto. Então, você só conseguia comprar ele no mercado secundário. E um de volume muito maior que em 48 horas já não tinha mais. Então, assim, esse produto, por ser curto prazo, uma rentabilidade legal, você já sabia quanto você vai ganhar, não tem surpresinha, é super interessante. Mas a gente não tem nada muito longo também, né? Mesmo os precatórios, acho que não tem no máximo 4 anos. No máximo. No máximo, a gente trabalha com 36 meses e olha lá. E é legal porque tem alguns que pinga na conta. Então, paga a taxa de juro alto, né? E pinga na conta. E o prazo não é tão longo, então já dá para dar a história do pré. A gente já pode comprar um pré, porque se é de 12 meses, 6 meses, a gente já consegue ter uma certa previsibilidade. Que vai conseguir levar vencimento. Que vai conseguir levar vencimento, quanto que vai estar a inflação. Porque, né, se a inflação dispara, daqui a pouco a gente perde dinheiro. Então, e tem uns que vão pingando na conta. Então, para quem precisa de renda, eu preciso de renda, mas eu tenho uma grana aqui parada. Compra e vai pingando e você recupera rapidinho e ainda ganha dinheiro com isso. Então, é muito interessante. Eu estou realmente encantada com eu queria entender como é que funciona o procedimento burocrático de você securitizar a cota de consórcio, no caso. Exato. Como é que você você liga pro Santander e fala, ó, seguinte, quero montar um produto aqui. E como é que funciona na prática? Tá, vamos lá. Alguns administradores, como o Santander, eles trabalham por leilão. Ou seja, eu tenho uma empresa, eu tenho a MB Tokens, mas eu tenho uma empresa coligada aqui que faz esse papel, tá? De ficar negociando com os administradores a quantidade de cota, como é que vai funcionar, o deságio e tudo mais. Algumas funcionam com leilão, ou seja, eu tenho que falar o quanto de deságio eu quero dar para aquela cota, porque às vezes o administrador não quer que você prejudique tanto o cliente dele ali, né? Pô, me dá um deságio de 50%. O cara nunca mais vai fazer um consórcio com você. Claro. Mas então eles tentam dar uma segurada ali, e obviamente com essa concorrência, né, do leilão, acaba sendo um deságio menor. E algumas te passam um pool de cotas. Tá, só, eu tenho essas cotas canceladas aqui, essa galera para você entrar em contato e tudo mais, você vai lá e pode negociar com ele. Então, assim, o time vai lá e faz a negociação. Aí tem um time, sei lá, de advogados que entra em contato direto com esses caras que querem negociar a cota deles, e aí aí deve ter um advogado. É que a cota em si já fica com o Santander, né? Por mais que tenha esse cliente ligado. Quando eu faço a cessão dessa cota, sai do Santander para a minha estrutura. Entendi. Ou hoje a gente trabalha com um fundo. Até para trazer esse lado mais tradicional, de governança do ativo, todo o lastro do ativo a gente deixa dentro de um fundo, que é regulado pela CVM, a galera curte mais essa pegada. Patrimônio separado da corretora. Patrimônio separado, perfeito, exatamente. Protege. Até para dar essa segurança ao token holder, né, que a gente chama, o investidor, a gente está colocando os ativos dentro do fundo. Então, o lastro já está dentro do fundo, cara, tem um gestor, tem um administrador terceiro, a gente faz auditoria de lastro, mesmo que o fundo já tenha auditoria. Então, assim, a gente faz um negócio bem legal para, cara, hoje a galera não ter problema com o nosso token. Assim, cara, eu estou totalmente confortável, não tenho dor de cabeça, quero continuar nesse mercado, quero evoluir no mercado digital, entendeu? Assim, eu acho que a gente trabalha com essa gama de segurança aqui justamente para não ter esse tipo de problema. E a evolução é montar fundos disso para terceiro, para investidor em geral, de ativos tokenizados, né? Que na verdade são lastreados, são tokens lastreados em títulos de crédito. Mas esses tokens, você tem que registrar o quê? No cartório? Não, só na blockchain. A blockchain, ela faz isso. A blockchain fica lá. Então, você ganha um código, você ganha um hash, que você entra num Etherscan da vida, que é um programinha, bota aquele código lá e tá lá o contrato, que exatamente como é que descreve o ativo, entendeu? Você não precisa nem de cartório nem nada. Não precisa de cartório nem nada. Não, é outra vibe, assim. O blockchain, ele traz essa evolução. Essa aplicação no blockchain, ela te dá muita segurança, é imutável, é transparente, está lá para o mundo inteiro acessar. Exato.
E é automatizado, é um contrato inteligente, chama inteligente porque coloca lá um monte de condições que elas disparam quando aquilo se verifica. Então, é muito interessante. Você não precisa ir lá no cartório de novo para reclamar do cartório. Vai levar 30 dias para analisar. Não existe isso. Você faz um contrato com o Santander, coloca o contrato na blockchain, tokeniza o contrato. Bota as condições. Então as condições, ele tem um número, e aí você pode transacionar esse contrato anywhere in the world. Tipo... Exato. A gente trata exclusivamente da nossa plataforma, até por parceria com a própria Mercado Bitcoin, né? Mas, de fato, você consegue fazer isso no mundo inteiro. Que torna bem interessante também o produto, né? O que você achou? Achei interessante. Né? Eu quero sentar com ele lá e eu quero conversar mais sobre isso. Vou te dar várias dicas de investimento. Mas tá uma parada muito legal, cara, que eu tenho que contar, porque eu acho que é um apelo bem interessante do produto consórcio, por exemplo, tá? As cotas de consórcio, você sabe que você mais que ninguém sabe que o dinheiro tem valor ao longo do tempo, né? Então, o que acontece? Eu tenho essa cota, o João tem aquela cota que eu comentei, que vai liquidar daqui a 48 meses. Só que, mesmo com ele não pagando, essa cota pode ser sorteada. A galera, eu acho que entende um pouquinho dessa sorteio de consórcio e tudo mais. O que é legal? Pô, vamos lá, se eu pago 20% em 48, quanto eu pago em 2 meses que foi sorteado? Entendeu? Então, todo esse excedente de ganho, essa rentabilidade que eu tive, dado o encurtamento do prazo, a gente passa direto pro token holder. A gente não fica com isso. Então, se eu prometi... Então, além de tudo, é uma mega cena. É isso. Não, é muito legal. É um CDB misturado com... Às vezes ganha uma liquidação às vezes antecipada. Você ganha um negócio. É engraçado que, assim, como eu faço um token de mais de 1.000 cotas de consórcio, cara, a probabilidade por mês de você ter ser sorteado é enorme. E é legal que, assim, a gente no Token 2... Mas para estabelecer a rentabilidade, vocês imaginam que nenhuma vai dar? Nenhuma. Sim. Aquela rentabilidade é sem ninguém dar. E se der, que muito provavelmente vai dar, porque se tem 1.000 cotas, é um plus. Exatamente. A gente não usa isso como propaganda. E nem oferece nem isso. oferece. A gente só fala que, cara, vai render aquilo porque até a gente porque pode não dar também, né? A probabilidade abaixo mas pode não dar. Então, a gente prefere não falar. Assim, eu não posso fazer a propaganda de tudo que aconteceu, porque, assim, eu não vou prometer essa rentabilidade para o investidor, né? Não se pode. Mas no Token 2, teve uma liquidação em específico, que era mais ou menos essa, 36 meses, e liquidou no primeiro mês, que deu 1.400 do CDI. Aquela liquidação, né? Específica. Não do pacote obviamente, todo. Entendi. Mas aí o token, no final, rendeu 40%, mais ou menos. Eu tava prometendo 12, 13, porque foi logo no começo. Então, assim, esse token você ainda tem... Você sabe quanto você vai ganhar, assim... Se eu atrelar uma pré, então uma pós, uma pré, você já sabe, tem uma expectativa, só que você pode ter uma surpresa, e a surpresa vai ser sempre boa. Entendi. Entendeu? Então, isso é muito legal do produto também. Sim. E qual que é o risco de um produto desse, de consórcio? Exatamente a administradora. Ou seja, o Santander não te pagar. Entendi. Entendeu? Ou o Banco Volks não te pagar. Entendi. E aí, você pega de administradoras que são AAA, que são bem avaliadas, que são sólidas, olha o balanço dessas grandes empresas... E então é isso, é interessante, né? Sim. E dá liquidez, e movimenta o mercado. É uma evolução. E para o banco, ele tira do passivo dele, é isso? Porque, por exemplo, por que o próprio banco não poderia fazer isso? Mas eles fazem. Eles fazem. Só que o mercado não tem esse apetite por... Eu, Vitor, na PF, comprar uma cota de consórcio, tentar ali comercializar com o cara, então pegar um deságio com o João. Eu não vou fazer isso. Não vou parar a minha vida para ficar negociando 1.000 cotas. Eu tenho uma empresa que faz isso, bota tudo num pool para mim. Então, assim, isso torna muito mais dinâmico, né, o produto. Dá para fazer? Dá. Se eu quiser ligar para a lista do Santander, ligar para o Santander, não sei se ele vai me passar, sendo bem sincero. Não sei se ele vai passar, mas, assim, daria para fazer, mas dá um trabalho. Dá um belo de um trabalho. Igual o precatório. Dá trabalho. Você consegue comprar? Consegue, mas dá um trabalho enorme. Sim. E a gente, minimiza isso, passa para você já mais chegadinho, só para você fazer o investimento E nesse mundo de renda fixa, aproveitar a Marília aqui para fazer uma pergunta para os ouvintes entenderem um pouco, conversar um pouquinho sobre cenário macro, inflação, taxa de juros. A gente teve taxa de juros negativos, né? Agora recente as taxas negativas. Vamos falar um pouco sobre isso? Que a gente teve o Selic a 2%, com a inflação Sim, foi uma alta, loucura, foi uma confusão. né? A gente teve a pandemia, com a pandemia
não só o Banco Central brasileiro, mas o mercado no mundo inteiro se preparou para uma depressão nunca antes vista, né? Porque a gente nunca teve essa situação tão globalizada de todo mundo do mundo ir para casa, né? Olha que loucura. Então, na época, eu até lembro, assim, eu ia jogar o lixo para fora de casa, eu prendia a respiração. E jogava. Porque na época a gente não sabia, né? A gente simplesmente não sabia até onde ia dar, a gente não sabia que ia ter vacina tão rápido quanto teve, enfim. Se preparando para a depressão, o Banco Central brasileiro e os bancos centrais do mundo inteiro jogaram a taxa de juros para níveis nunca antes vistos. No resto do mundo, inclusive, a gente teve juro negativo, né? Então, Europa, enfim, juro negativo. Aqui no Brasil, a Selic foi para 2%. Mas, conforme foi passando o tempo, o mundo foi percebendo que, enfim, foram feitas as vacinas e tal, tomando algumas precauções, dava para continuar vivendo. Os próprios médicos já começaram com protocolos de tratamento, as taxas de mortes foram caindo, enfim. E os governos colocaram um estímulo nunca antes visto em todas as economias. E o estímulo dessa vez, ao contrário dos QEs, né, dos quantitative easing, os estímulos que foram feitos pós-crise da subprime, pós-crise da subprime, o Tesouro emitia dinheiro, dava para o Banco Central ia lá e recomprava os títulos de dívida deles. Só que ele comprava de investidores. Investidores têm dinheiro, né? Eles recebem dinheiro, o que eles fazem? Investem em outra coisa, né? Eles não pegam dinheiro, então o Banco Central comprou o título de mim, eu vou consumir agora esse dinheiro. Não, eles investem em outras coisas. Então, você teve muito mais um aumento de preço nos ativos do que um aumento do consumo e crescimento econômico. Já nesse estímulo que foi dado na pandemia, foi o contrário. Foi dinheiro na mão da população de baixa renda, que é a população que consome. Essa população não poupa, ela consome. O mundo inteiro fez isso, né? O mundo inteiro fez isso. Então, teve aumento de preço de alimentos, aumento de compras no supermercado, aumento de compras em geral. No começo, o mercado demandou muito mais bens que serviços, porque estava todo mundo em casa, então ninguém queria serviços, todo mundo queria bens. O Mercado Livre, compras online explodiram, né? Verdade. E aí deu um problema de logística. Porque não tinha como entregar. Frete, né? Então, caminhão, cadeia produtiva com um certo problema, com um entupimento, né, da cadeia produtiva, enfim. E com isso surgiu a inflação. E, posteriormente, acho que o nosso Banco Central brasileiro foi o primeiro no mundo a já se antecipar e controlar a inflação. Que a gente também tem um histórico que a gente sabe lidar com a inflação. Exatamente. Até eu tenho uma hipótese. Eu acho que vai ter muito gestor de recurso, economista brasileiro, trabalhando em governos centrais do mundo inteiro para ajudar a conter a inflação. Precisava. Não é? É verdade. A gente está muito acostumado. Aqui, a gente é cachorro mordido por cobra, né? A gente tem medo de salsicha. Então, começou a aumentar os preços, a gente já fica, não, sobe a taxa de juros, já vamos frear aqui. As empresas já se ajustam. As empresas brasileiras se ajustaram imediatamente para um cenário inflacionário. Então, a gente viu uma onda de demissões e tal no começo, né? Do processo de aumento de taxa de juro. Então, assim, realmente, a gente saiu na frente. Embora a gente ainda tenha uma inflação muito alta, e todo o resto do mundo tem, a gente realmente saiu na frente. Agora, todo mundo está nessa situação. E com essa inflação mais persistente, que depois contaminou serviços e tal, com a reabertura econômica e todo o resto da economia, a gente tem uma taxa de juro alta, né, num padrão histórico alto, mas isso, junto com uma inflação persistente, vai fazer com que a taxa de juro permaneça alta por um bom tempo, tanto aqui quanto no resto do mundo. E para o investidor, pessoa física, que consegue gastar menos do que ganha, é de novo uma fase boa, porque consegue ganhar dinheiro, né, acima da inflação. É uma fase excelente para o investidor de renda fixa. Porque quando você aumenta as taxas de juros, os ativos de risco, as empresas, os fundos imobiliários, eles tendem a perder valor. Né? Porque a gente está vendo isso nas criptomoedas também. Nas criptomoedas, muito valor. né? O próprio Bitcoin. Tudo que é de risco. Tudo que é de risco, você
fica um pouco mais, né? Por que eu vou tomar risco se eu tô ganhando 14% na renda fixa, né? Se a cada 5 anos eu dobro o meu investimento, por que eu vou correr risco nas ações, nas criptomoedas que tem alta volatilidade, nos fundos imobiliários, enfim, vou para o setor de imobiliário, construções e tal. Então, o mercado começou a se readequar. E já faz um tempo que o fluxo está saindo de multimercados, fundos de ações, ativos de risco, criptomoedas, enfim, e está indo para a renda fixa. E isso vai continuar pelo menos pelos próximos 2 anos, porque a inflação ainda é muito persistente. É persistente, mas no Brasil a gente já vê que não está mais em alta, subindo. Assim, o que aconteceu, na verdade, com o último dado de inflação foi uma canetada do governo, né? Eles fizeram a redução do ICMS e teve um impacto nos preços de gasolina em torno de 15%. E a gasolina é um item muito relevante no nosso IPCA, né? O brasileiro consome bastante gasolina. Então, ela fez com que a gente tivesse uma deflação. Mês que vem, acho que ainda vai dar alguma deflaçãozinha. Mas o item de serviços, por exemplo, caiu muito pouco, quase nada. Então, a inflação, o core assim, da inflação ainda está desafiador. E na Europa ainda está descontrolada, né? Já acabou de sair de inflação do UK, acho que veio 10 e alguma coisa por cento. Que loucura, né? Mas é impressionante na Europa. As pessoas ganharam tanto dinheiro que não estão querendo trabalhar. Eu fui visitar uns amigos, minha família, eu sou italiana e morei vários anos lá. E assim, os jovens que tradicionalmente trabalham no verão, quando os universitários trabalham em restaurante, fazem os trabalhos de verão. Ninguém está fazendo. Não tem vários restaurantes fechados, não tem condição de abrir porque não tem mão de obra para trabalhar. Então, é impressionante. E assim vai, né? Não tem caminhoneiro, não tem estivador. As pessoas estão em casa porque ainda ganham, não estou dizendo que está errado ganhar dinheiro do governo, mas no momento em que a economia retoma, o trabalho precisa também voltar, porque tem necessidade, tem emprego. Exato. Então, a gente precisa, a Europa realmente está vivendo um problemão lá que e de aposentadoria antecipada. Então, tinha alguém lá perto dos 60 e pouco, falou, eu não sei se aposenta, se não aposenta. Decidiu se aposentar. Então, a própria população economicamente ativa está diminuindo, né? Então, você tem várias vagas de emprego e menos pessoas dispostas a trabalhar. Nos Estados Unidos, você tem 1,8 vagas para cada pessoa procurando emprego. Nossa Senhora. Isso nunca aconteceu na história americana. Que pelo emprego. Tem países importando gente de fora. Vem para trabalhar aqui, você ganha não sei quanto, ganha uma casa. Que é outra hipótese que eu tenho, é que os países envolvidos vão ter que abrir suas fronteiras e receber os extracomunitários na Europa, né? Os latinos, enfim. Eu acho que isso também é uma necessidade que vai ter que acontecer, porque a gente precisa de trabalhadores. Total. A pressão nos salários está sendo enorme em todo o resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Você já vê pressões nos salários porque você não encontra trabalhador, você tem que pagar mais caro. E isso torna a inflação mais persistente. Mas, de novo, para o investidor de pessoa física, tem que se aproveitar desse momento, então, né? Tem emprego, né? Salário aumentando, negócio econômico. Mais gastar melhor. Investir em renda fixa. Exatamente. Cai nesse mundo de educação, né, cara? Imagine quanto a gente não teria sofrido menos se todo mundo já tivesse uma educação financeira, tivesse poupado antes, tivesse bons investimentos. E na pandemia, de fato, você diminui um pouco o seu padrão, você consegue controlar melhor ali sua vida, mas não teria tanta gente, cara, passando pelo perrengue que está passando hoje, né? Então, falta muito isso. Bom, tá acabando o nosso tempo. Infelizmente, né, que o papo está muito bom. Lembrando aos ouvintes que a gente tem um e-book de renda fixa digital, temos vários conteúdos, outros podcasts também. Temos muitos conteúdos na nossa plataforma do Mercado Bitcoin, que realmente o nosso objetivo é ensinar as pessoas. A Marília faz um trabalho incrível em renda fixa. Eu tô aprendendo com vocês. E, Deuduque, para finalizar, o que nós temos de novos tokens aí surgindo? Vamos lá. Até por uma característica do token, né, a gente tenta dar acesso a investimentos que hoje você, no tradicional, não consegue ter.
Então, você não consegue entrar numa comercializadora de energia e comprar contrato de energia, né? Pela tokenização, a gente já fez isso. A gente já lançou um e está para lançar outro. Então, é legal que até esse primeiro que a gente já lançou e já liquidou, o prazo era super justo, assim, curto, a rentabilidade boa, acima de 18%, e ainda tinha fiança bancária que o próprio contrato real tem. Então, se desse qualquer problema com o contrato, você ainda tem a fiança bancária por trás para te bancar um FGC da vida, assim, mas dentro a gente organizou para a tokenização. Então, tá para sair mais token de energia, que é muito legal, um mercado que a galera não tem tanto acesso, mas a gente está tentando trazer esse pessoal para dentro. Token do próprio consórcio, que tem todo esse operacional super interessante aí para o investidor, vai ser lançado também. E fluxo de pagamento também já está na esteira, tá? Então, esses três, a gente com certeza, esse mês aí, a galera pode entrar na plataforma que vai estar disponível lá. Fora o mercado secundário, quem quiser lá, tem algumas oportunidades legais. A gente estava falando sobre o mercado irracional, né? Como a galera está aprendendo, às vezes tem um precinho mais barato dentro do que, de fato, aquele ativo está valendo. Então, olha o mercado secundário, vai dar uma movimentada lá que você consegue achar coisas boas. E é isso, eu acho que esses três aí é o que a galera pode investir que não vai ter erro. Legal, muito obrigada, Deodoc, Marília, muito obrigada pela conversa. Obrigada. Foi muito legal. Foi mesmo, aprendi muito. Sim, eu acho que todo mundo aprendeu muito, né? Que tá assistindo a gente aqui, foi bem legal. MB Criptofinanças. Quem chega antes vence. Agora é aquela hora quando a gente traduz as palavras e expressões que podem ter deixado alguma dúvida durante a nossa conversa. Do criptês ao português. Renda fixa pós-fixada. O rendimento do investimento não é conhecido no momento da aplicação, porque o retorno está atrelado à variação da taxa básica de juros da economia, a famosa taxa Selic, ou ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Por mais que a rentabilidade final não seja conhecida, é um investimento com baixíssima volatilidade, porque acompanha taxas determinadas. Quando possui prazos curtos de carência ou liquidez imediata, é uma excelente opção para uma reserva de segurança. Renda fixa pré-fixada. Já na renda fixa pré-fixada, a rentabilidade é determinada no momento da aplicação. Isso pode ocorrer tanto em forma de percentual de ganho, como 10% ao ano, por exemplo, ou em valor inteiro fixo, como retorno, exemplo, R$20 mil. É uma renda em que a inflação e os juros pelo empréstimo já estão embutidos. E é interessante em várias circunstâncias. Quando você quer saber exatamente quanto vai receber no vencimento, quando as taxas de juros estão altas e a inflação é previsível, ou quando existe uma tendência de queda nos juros. Renda fixa indexada à inflação. É um modelo híbrido. Ela possui uma parte da rentabilidade pré-fixada e outra atrelada a algum índice de inflação, que é flutuante, como o IPCA, IGPM e outros tantos índices que medem a inflação. Tokenização. É o processo de usar tokens digitais criptografados para representar a propriedade de um determinado ativo. Os tokens podem representar todos os ativos: imóveis, precatórios, metais preciosos, fundos, ações, propriedade intelectual e qualquer outro tipo de ativo. Cada token pode representar, inclusive, uma porcentagem da propriedade de determinado ativo. Precatório. São títulos da dívida pública decorrentes de uma ação judicial. Por exemplo, após obter uma vitória judicial contra o poder público, seja a prefeitura, governo estadual ou federal, a pessoa passa a ser detentora de um título, chamado de precatório. O precatório, portanto, nada mais é do que o reconhecimento judicial de uma dívida que o poder público tem com alguém. Sou Analisa Blando e agradeço também a você. E te encontro no próximo episódio. Tchau, tchau. Você ouviu o MB Criptofinanças. Quem chega antes vence. Apresentação Mercado Bitcoin. Acesse mercadobitcoin.com.br e abra sua conta. Realização Rádio CBN.